em uma grande luta. Eu estava hoje à tarde orando a Deus, buscando uma direção do Senhor na palavra, e esse texto ele já vem me acompanhando há alguns dias. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu gostaria de falar acerca daquilo que o Senhor vai me entregar aqui. Aleluia. E essa tarde eu vi o inimigo conspirando fortemente contra a nossa vida. Desde ontem, recebemos aí uma seta na saúde, né? Febre, dor no corpo. E menos de 15 dias atrás estava aí resfriado. Falei, agora de novo, não é possível, né? E hoje à tarde veio dor de cabeça, dor no corpo, veio todo tipo de dor. E a gente repreendendo, falando com Deus: Deus, repreenda tudo isso. Eu falei, eu não estou conseguindo, né? Trazer aquilo que o Senhor quer. Ele falou assim: fique tranquilo, leve a Bíblia, abra sua boca e eu vou encher ela lá nessa noite. Então eu falei, Deus, está contigo, não está comigo, né? E nessa noite nós vamos ver o que Deus tem a falar conosco, através dessa palavra. Nós vemos que a carta aos Efésios, nesse texto, o apóstolo Paulo ele está nos trazendo uma informação, que na igreja de Éfeso, havia um grupo de pessoas, havia alguns membros da igreja que estavam tomando um comportamento que não estava agradando muito a Deus. Estavam tendo um comportamento que estavam levando o Senhor a ficar entristecido. E o apóstolo Paulo, ele entra com esta exortação. Ele traz agora uma lembrança a todos os membros da igreja de Éfeso daquilo que eles um dia passaram e aquilo que eles tomaram posse na sua vida. E o apóstolo Paulo ele traz o entendimento, depois de dar uma introdução a partir do verso 17, que é importante nós lembrarmos que estamos com as vestes trocadas, que nós ali, irmãos, nos despimos, ali nós deixamos na nossa vida, após o encontro com Cristo, o velho homem, deixamos a velha natureza. Porém, alguns integrantes daquela igreja, eles estavam tendo algumas atitudes que Deus estava se entristecendo. E o apóstolo Paulo, como um embaixador de Cristo, como um homem usado pelo Senhor, ali um evangelista para aquela igreja, ele mostra do perigo de nós, irmãos, deixarmos o velho homem novamente se manifestar na nossa vida. Como que nós observamos isso? E nós vemos que quando uma pessoa, depois de ter um encontro com Cristo, de ter experiências com o Senhor, ela começa a ter um comportamento que não vai agradando o Senhor, ela começa a gerar sinais. Ela começa a mostrar reações, comportamento, que na velha natureza ela tinha. O perigo de nós deixarmos o velho homem se manifestar é que nós deixamos aflorar a nossa natureza terrena. Isso nós vamos ver em Colossenses, capítulo de número 2. Que a velha natureza, ela se manifestando, ela começa a manifestar, irmãos, um comportamento que nos afasta de Deus. Que nos leva, irmãos, a estar fora dos propósitos, fora, irmãos, do plano de salvação do Senhor. E o apóstolo Paulo bate enfaticamente nisso. E ele segue alguns versículos abaixo dizendo assim, a saber, no versículo de número 26, ou melhor, 27, não deem lugar ao diabo. Ele toca, irmãos, agora em uma informação para a igreja. Que quando nós não nos despimos do velho homem, ou nós deixamos esse velho homem começar a querer se manifestar em nós, nós estamos ali, nos aliançando de novo com aquele que um dia governou a nossa vida no mundo, como foi o testemunho do irmão André. Nós começamos a dar lugar ao diabo. E o perigo de nós darmos lugar a ele é que tudo aquilo que foi emanado de nós, tudo aquilo que for manifestado através da nossa vida, vai levar, irmãos, ali, ou melhor, vai colocar em risco o nosso plano de salvação. Vai colocar em risco a nossa alegria da nossa salvação.
Porque, irmãos, muitos estão na igreja, muitos estão cultuando num lugar como esse. Porém, muitos já perderam a alegria da salvação. Não sonham com o céu. Não sonham com os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida. Então, o grande risco de nós, irmãos, não nos despirmos do velho homem, olha só o que pode acontecer. Versículo 25 também do capítulo 4. Ele fala para nós abandonar a mentira e começar a falar a verdade. Quando nós estamos com a presença do velho homem, o homem, ele começa a dar sinais de comportamento que o torna, irmãos, filho do diabo, como diz em João. Começa a mentir, começa a enganar. Pergunta que eu faço, você tem mentido? Tem mentido para a esposa? Tem mentido para o esposo? Tem mentido lá no teu trabalho? Tem mentido para o seu pastor? São coisas que a gente tem que começar a observar no nosso cotidiano cristão. Porque, irmãos, o que mais nós temos que exercer é a nossa perseverança. E a perseverança, ela vai ser um fruto. Ela vai ser algo que vai ser, irmãos, demonstrado pela nossa resistência. Eu tenho que resistir à minha natureza de fazer aquilo que desagrada a Deus. E não para só nisso. Ainda ele soma aqui, não só mentindo, né? Fala sobre ficar irado. Você tem ficado irado? Você é alguém que fica com raivinha facilmente? Tem gente, irmão, qualquer coisa está bronqueado, né? Qualquer coisa já está pronto para dar um bate-pronto, uma resposta agressiva. Mas olha o que ele diz aqui na sequência. Você pode até ficar irado, mas o que você não pode fazer é pecar. Quando essa ira te leva a gerar um fruto de pecado, pronto. Você está dando lugar à velha natureza. O apóstolo Paulo, ele lutava para dar entendimento para a igreja, que a igreja ela tinha que estar preparada como a noiva. Ela tinha que estar preparada como aquela que um dia vai se encontrar com Cristo nos céus. E para a igreja andar preparada, ela tem que andar com renúncias. A igreja, para estar preparada, ela tem que andar bem informada. Não tem como eu dizer que eu sou uma igreja de Cristo se eu não tiver a informação da palavra viva em mim. Eu preciso ter essa palavra revelada na minha vida. E não só revelada, ela tem que estar praticada. O que diz Tiago? Não sedes apenas ouvintes, mas sedes praticantes da palavra. Estão entendendo? O cuidado que nós devemos ter é para que o velho homem não encontre ocasião. E nós estamos falando de alguém que está falando com a igreja, não está falando com o ímpio. Paulo está falando com uma igreja constituída. Uma igreja que, em Éfeso, era uma igreja próspera, abençoada, era uma referência para aquele tempo. Porém, um ou outro estava se esquecendo daquilo que ele tinha que viver com Cristo e começou ali a ter um comportamento. E se tem uma coisa que acontece por demais, um mau comportamento, ele tem a tendência de contaminar mais pessoas do que o bom. Você está carregando, olha o que diz em Joel, você está carregando carne limpa. Aí vem uma carne suja, toca nela. Aquela carne ficou limpa ou ela ficou suja? Suja. A tendência é essa. Então, quando nós vemos que há um comportamento que ele está sendo desagradável a Deus, o apóstolo Paulo, ele põe ênfase nessa condição, para que nós não venhamos o quê? A entristecer. Versículo 30, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós deixamos o velho homem aflorar, quando nós deixamos, e quem é o velho homem no contexto desta palavra? É o diabo do nosso lado. Todos os dias na sua vida dizendo assim, deixa eu voltar. Deixa eu estar em você. Você lembra daqueles dias que você vivia isso, aquilo? Todos os dias o diabo ele fica trabalhando para isso. A intenção dele é nos arrastar para o lamaçal de novo. Como diz em 1 Pedro, é a porca voltando à lavagem e o cão voltando ao vômito.
Nós voltamos a um estado, irmãos, deplorável. E uma vez que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós estamos chamados para viver em novidade de vida. Nós estamos convidados pelo apóstolo Paulo, versículo 22, se despe do velho homem. E ele segue aqui no versículo de número 23, ele segue no versículo, a serem renovados ao modo de pensar e a de revestir-se do novo homem. O apóstolo Paulo diz, olha, abandonem essa velha natureza. Não deixa ela ocasionar uma conquista do seu coração. Não deixa a velha natureza voltar a ganhar espaço em você. E talvez essa palavra é um aviso. Talvez essa palavra é uma fala para você, uma exortação para a sua vida. Que talvez está almejando a velha vida. Está pensando em voltar, abandonar a fé. Porque está decepcionado com isso, com aquilo. Quantas coisas, irmãos, nos decepciona lá no mundo e a gente não abandona. Mas porque estamos em Cristo. Achamos, irmãos, que nós somos a última bolacha do pacote. E eu quero dizer uma coisa. Deus, ele não precisa de você, quem precisa dele é você. É você que tem que ter a necessidade de Deus. É você que tem que buscar firmar esse relacionamento. Apóstolo Paulo falou aqui nessa palavra, olha, revista-se do novo homem. Coloque, irmãos, essa nova natureza na sua vida e deixe que ela viva em você. Olha aqui que está em Colossenses 3. Outros reflexos que tem, irmãos, quando nós estamos com a velha natureza dando sinais em nós. Versículo 9, 3:9. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Além de contar mentiras, nós vemos que há, irmãos, algo a ser escondido, né? De um para com o outro. Ainda ele continua nesta palavra. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O apóstolo Paulo deixa claro nessas cartas, da necessidade, irmãos, de nós todos os dias lutarmos, para que essa nova vestidura que está em nós, ela seja conservada, porque ela foi lavada no sangue do Cordeiro. A veste espiritual que você hoje tem na sua vida, essa roupagem que Cristo, ele dispensou à sua vida, não é algo qualquer, não é algo, irmãos, desprezível, é algo que custou, irmãos, o preço de um sacrifício, é algo que custou, irmãos, um sacrifício por uma humanidade. Por isso, nós temos que tomar cuidado, para que os sinais do velho homem não venham em nós. Talvez nós olhamos e falamos, pastor, mas eu não minto. Pastor, será que estão pensando que eu estou fazendo coisas que desagradam? Isso é uma questão sua com Deus. Apóstolo Paulo não nominou ninguém, ele não mostrou ninguém, mas ele fala do cuidado que eu e você temos que ter numa vida de intimidade com o Senhor. Revestir-se do novo homem me cobra, irmãos, de andar me desviando do inimigo da nossa vida. Eu não posso, irmãos, querer compartilhar uma vida dupla, uma vida na casa do Senhor, uma vida na obra de Deus, uma vida com Cristo e uma vida com o mundo. A Bíblia nos fala que na minha vida eu tenho que ter uma maneira de falar, ou é sim, sim, ou é não, não. Porque o que passar disso vai ser de procedência maligna. Se hoje você fazer uma autoanálise da sua vida, o que está mais presente? O velho homem ou o novo homem? Será que os reflexos daquilo que se realiza, os reflexos daquilo que você está pensando, daquilo que você está vivendo, está gerando, irmãos, alegria no coração de Deus? Ou será que nessa noite você tem que se reposicionar? Você tem que pensar melhor sobre o teu dia a dia, sobre os valores que você está trazendo no seu coração. O inimigo da nossa alma, ele não brinca, irmãos, de ser inimigo. E todos os dias ele luta para derrubar você. Todos os dias ele batalha
para dizer para você, para nessa caminhada. Não vale a pena esse sofrimento. Não vale a pena essas lutas que você está passando. Talvez você está olhando para o panorama da vida, irmãos, está vendo tudo, irmãos, com dificuldade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se a sua vida estiver alicerçada em Cristo, mais cedo ou mais tarde você vai cantar o hino da vitória. O Senhor vai te sustentar, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir, irmãos, o teu entendimento e você vai compreender que tudo isso vai te projetar para coisas maiores. Nunca o Senhor disse que ia ser fácil. Nunca o Senhor disse para você que ia ser mamão com açúcar, você servir a Cristo. Não, é comer ervas amargas. É muitas vezes, irmãos, experimentar dores. É experimentar muitas vezes desafios. E é gigantes pela frente. A própria palavra nos diz que todo aquele que está em Cristo, ele tem que se preparar para enfrentar, irmãos, tribulações. Queremos uma vida fácil. Queremos uma vida, irmãos, sem luta nenhuma. Lógico que você não vai andar pela vida procurando prova. Não faça isso. Não vai orar para Deus, Deus me manda a prova. Não é isso. Mas o Senhor nos diz que você tem que ser cheio. Você tem que estar com muito Deus em você para poder suportar essas tribulações. O todo de Deus tem que estar, irmãos, dominando o nosso íntimo. Aleluia. Aleluia. E ele diz para nós, não só isso, capítulo 5 de Efésios, versículo 5 diz, porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo está deixando claro que nós temos que tomar cuidado, irmãos, com todo tipo de proposta que o inimigo tem feito na nossa vida. Olha só o que diz o verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça. Irmãos, olha como está hoje essa questão da impureza sexual. Nós podemos hoje, irmãos, aleluia, abrir a qualquer hora o nosso celular, em qualquer lugar você tem contato com algo que desagrada a Deus. Isso tem entrado pela porta da frente na casa de crente. Cristãos que estão pondo, irmãos, pornografia dentro de casa, para poder apimentar um relacionamento. Talvez Deus está te dando um alerta aqui nessa noite. Basta com isso, porque isso vai trazer destruição para a tua casa. Nós não devemos jamais ter contato com essas coisas. Quantas vezes, pelas frustrações de um relacionamento, buscamos fugas nesses tipos de coisa. E quando não nos relacionamos com pessoas que têm um coração pervertido. E a gente, irmãos, tem prazer em ter relacionamento com esse nível de pessoa. Salmo de número 1 nos diz o quê? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Nós temos que nos desviar dessas coisas. Porque o velho homem, ele luta todos os dias para tomar posse de você. Mas se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo já se fez novo. Se você é uma nova criatura, nessa noite você tem a liberdade, o poder e a autoridade de dizer, não, diabo, eu não vou deixar a velha natureza voltar. Você tem autoridade nessa noite para repreender toda vontade que é ilícita diante do Senhor. Eu sei que eu estou falando com alguém aqui nessa noite, e Deus, Ele quer purificar você. Olha o que diz essa palavra, Ele quer te revestir do novo homem, para santificar a sua vida. A santificação para nós é o que nos torna agradável para Deus. A conversão te tira do mundo. Glória a Deus por isso. Mas a santificação tira o mundo de você. A santificação tira o mundo. Apóstolo Paulo estava alertando a igreja. Igreja, não distraia na santificação. Não distraia na maneira de viver separado do mundo, porque o processo da santificação é isso. Na boca de cristão não pode ter mentira. Na boca de cristão não pode ter ofensa. Na boca de cristão não pode ter fofoca. Na boca de cristão não pode ter falsidade. Tiago nos diz, da mesma boca não pode jorrar água limpa e água suja, bênção e maldição.
Você tem que ser uma fonte de água limpa para a vida daqueles que te circundam. A sua boca tem que ser profética, tem que liberar bênção. Quantas vezes numa briga você xinga, fala um monte de palavrão, trazendo maldição para a tua casa e você não está nem percebendo. Você libera, irmãos, portais na tua casa para o diabo e não está percebendo. Cada palavrão que você entrega, você está dizendo para ele, entra na minha casa e faz o que tu queres. Aleluia. Outro dia eu contei aqui para os irmãos, sabe como é que crente briga? Eu contei já para alguns. Crente briga assim. Vamos imaginar que eu e o Robson estão tendo uma discussão. Você é um abençoado, viu, Robson? O Robson diz para mim, não, você é abençoado. Fala, não, é teu pai, tua mãe, teus tios que são abençoados. Né? Crente tem que brigar assim, ó. Você quer falar algo de alguém, fala assim, aquele é abençoado, né? Aleluia. Nós temos que viver uma vida, gente, vigilante, cuidadosa. Porque o pecado hoje não tem dificuldade para entrar na nossa vida. E o apóstolo Paulo viu que a igreja ela pode fragilizar a qualquer momento. Um irmão ou outro pode fragilizar a qualquer momento. O problema não é você pecar. O problema não é você, irmãos, um dia cair. O problema vai se tornar quando você decidir ficar nesse estado. Quando você decidir ficar caído. Quando você decidir ficar destruído ou preso na mão do diabo. Quando isso acontece, quebra, irmãos, todo o controle dele na sua vida. Clama pela misericórdia de Deus. O Senhor nos diz em 1 João que o Papai do céu, Jesus Cristo, irmãos, Ele é o nosso advogado, está lá advogando pela nossa vida. E Ele está aqui para perdoar-nos. Não deixe, cutuca seu irmão, fala, não deixe a velha natureza tomar conta de você. Porque a velha natureza dá sinais. Pastor, estou com uma vontade de beber de novo. Ontem eu e a pastora Marta, cadê a pastora Marta falando isso? Acho que ela está lá fora resolvendo bem. Eu e a pastora Marta ontem estávamos num casamento. Uma pessoa amada, fizemos o casamento ontem. Só que a festa, irmãos, foi regada em quê? Cerveja. Virei para ela e falei assim, 5 minutos, é cumprimentar a noiva, eu estou vazando. Eu não fico. Para que eu vou me contaminar com o ambiente? Não é? Cada um faça o seu juízo. Eu acho assim, se o casamento é de cristão, não tem que ter bebida. Eu penso assim. Quem é o dono da festa? Não os noivos? Não é assim, Amário? O dono da festa é os noivos. Ah, pastor, meu pai, minha mãe, meus filhos, tudo bebe. Eu abro uma porta para Deus. Agora vocês querem abrir uma porta para o diabo, problema dos vocês, né? Ah, pastor, tem vontade de voltar a fumar. Ou voltar a vícios. São sinais que o velho homem está pronto a querer se manifestar na sua vida. Não pode haver em nós nenhuma brecha. O apóstolo Paulo diz, eu preparo vocês para ser uma noiva ataviada, uma noiva preparada, para ser imaculada, limpa, embelezada, para encontrar-se com o noivo. Então nós não podemos, irmãos, ter mancha na nossa vida. Como que nós lavamos essas manchas? É na oração, é buscando misericórdia. E Malaquias fala que Jesus Cristo, Ele é o sabão do lavandeiro na nossa vida. Ele é o fogo do ourives em nós. E quando entra em ação, irmãos, o sabão do lavandeiro, o fogo do ourives, purifica a nossa vida de todo pecado. E somos agradáveis diante do Senhor. Não podemos dar mais, irmãos, ocasião ao diabo. Sabe por quê? Porque você foi curado por Cristo. Você foi liberto por Cristo. E não é para ficar nessa cadeira da igreja, irmãos, uma vida inteira, dizendo, ai de mim, Senhor. Não, é para você estar andando e curando vidas lá fora. É para você já ser, irmãos, alguém que ajuda a curar. Mas queremos ser aqueles, irmãos, que somos os doentinhos da igreja. A vida inteira. Vai precisar de gente ficar do nosso lado para nos fortalecer. Está amarrado em nome de Jesus isso na sua vida. Que caia por terra isso. Esse negócio de pastor ficar te ligando para vir para a igreja. Ei, irmão, está fora do contexto.
Pastor tem que ficar, irmão, vem porque sumiu uma semana da igreja. Ai, pastor, não estava bem. Ai, não quis ir. Fala a Deus mesmo, irmão. Dá vontade de falar até mais. Aleluia. Está amarrado isso. Está amarrado isso. Isso não contextualiza com a palavra. Isso não alinha com a verdade que Cristo nos deu. Aleluia. Sabe como é que a igreja se fortalecia? Com aquilo que aconteceu hoje aqui com o André. Com um testemunho. O testemunho dos crentes, entre os crentes, era o que fortalecia a igreja, André. Estamos tendo falta disso, sabia? Hoje você abre um culto desse, irmãos, quem quer testemunhar, irmãos, quem quer contar a sua bênção. A gente aqui, irmão, fica nem cara de tonto. Cri, 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 ninguém se manifesta. Por quê? Será que Cristo não está agindo na nossa vida? Será que a nova natureza não está produzindo nenhum fruto? Para mim subir aqui e dizer pelo menos assim, irmãos, louvado seja Deus na minha vida. Ele tem feito coisas maravilhosas em mim. Cadê os testemunhos? Aleluia. A igreja, ela inflama, ela adoece. Quando, irmãos, começa a aflorar velhas naturezas no meio dela. Sabe por quê? Porque nós somos corpo. E quando um corpo ele está fora do propósito, ele adoece. Você pode ver. Quem já machucou a cutícula do dedinho assim, ó? Já, né, irmã Ângela? Dói? Incomoda? Pelo amor de Deus. Quem já quebrou o dedinho no móvel aí? Né? Acordar de madrugada para ir no banheiro e pá, fala, oh, misericórdia. Né? Quase que faz ali o negócio, né? Você quebrou o dedinho do pé, mas todo o teu corpo sofre. Esse é o reflexo que quando a velha natureza começa a se manifestar dentro da igreja. Um dia você que se encontrou com Cristo, um dia você que rendeu a sua vida a Cristo, e você, irmãos, fez uma aliança com Ele, você tem que lutar todos os dias para que as vestes, irmãos, do novo homem estejam limpas em você. Quando suja, fala, Senhor, vem com o teu sabão e me lava, me purifica. Concluindo, Efésios 5, olha qual é o propósito de Deus para nós. 5:7. Portanto, não participem com eles destas coisas. Ou seja, não participe com alguém que está com a velha natureza. Mas você que está com uma nova natureza, verso 8 diz assim, ó, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Quando nós deixamos o velho homem tomar ocasião na nossa vida, e eu vou dizer uma coisa, irmãos, tem gente que mata o velho homem, enterra, mas passado alguns anos vai lá e bate a pá, irmãos, e tenta desenterrar. Quando isso começa a acontecer, nós entramos numa sonolência espiritual. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, ó, desperta, ó tu que dormes. Desperta, levanta dentre os mortos. Talvez Deus está dando uma palavra para você aqui hoje, que talvez está tendo comportamento, vontades, que estão fora dos propósitos de Deus. E Deus está dizendo para você, persevera, continua, vai valer a pena. Para você está guardada a coroa da vida. É desafiador? É muito. É fácil? Não é. Você tem que perder para ganhar. Vida com Cristo, irmão, não é ganhar para perder, é perder para ganhar. Você tem que morrer para o mundo. Se você não morrer para o mundo, você não renasce em Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos em Cristo, mas vamos ressuscitar na glória para com Ele. Temos que morrer em Cristo.
se você não tomar essa decisão na tua vida e lutar por isso todos os dias, o velho homem vai tomar a ocasião facilmente. Acabou, irmãos, está terminando o nosso tempo aqui na terra. A igreja logo, logo vai ser tirada desse lugar. Já, já, irmãos, tudo aquilo que é profetizado para a humanidade já está por se cumprir. E eu espero que seja muito breve, se possível, se fosse hoje. Que tudo isso venha acontecer. E quem vai subir não é uma igreja, aleluia, que fique se preocupando em não pecar. Mas é uma igreja que lutou todos os dias para se encher de Deus. Talvez o seu esforço hoje é não ceder ao teu pecado. Talvez a sua luta hoje é não facilitar para aquilo que te faz cair. Então eu vou te dar a fórmula. Não é isso que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar de se encher de Deus todos os dias. Se encha com a presença, ore a Ele, busque Ele. Se aparte dessas imoralidades. Para, irmãos, com um comportamento que desagrada a Deus. Seja sincero. Tenha uma palavra reta. Eu já disse nesse altar e falo de novo. Papo de crente é papo reto, irmão. Não tem curva, não. Esse negócio de crente, irmãos, ter 2 pesos e 2 medidas, que negócio é esse? 2 verdades, que negócio é esse? Não cabe para nós. Porque nós vamos ser cobrados por isso. E Mateus nos diz que pelas nossas palavras vamos ser condenados e pelas nossas palavras vamos ser absolvidos. Temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que pronunciamos. Fala para o seu irmão aí, vigia, viu, crente? Senão você vai perder o céu. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia, essa palavra é a palavra de libertação para a nossa vida. Essa palavra é palavra de bênção, é palavra, irmãos, de renovo. É palavra que nos situa dentro da vontade de Deus. Eu sei que alguns vão dizer assim, nossa, o pastor pegou pesado, bateu. Não estou batendo não, irmão, estou te dando uma direção, estou te dando o endereço do céu. Eu estou mostrando para você que você pode alcançar as maravilhas do Senhor apenas mudando, irmãos, a sua maneira muitas vezes de pensar e viver. E eu quero orar com você aqui nessa noite. Todo aquele irmão que quer se encher mais de Deus. Aqueles irmãos que querem viver mais resistente a Deus. Eu não estou me importando, irmãos, como é que está a sua vida agora. Eu quero saber como que você quer estar daqui para frente. É com você que eu quero orar aqui nessa noite. Eu quero pedir a Deus que Deus venha fazer você resplandecer. A Bíblia fala para nós que nós somos como estrelas no universo. O Senhor quer te ver brilhando. Amém? Presta atenção em mim aqui. O Senhor quer te ver brilhando. Ele quer te ver fazendo a diferença. Há um chamado sobre a vida de cada um de nós, seja na nossa casa, na igreja, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, não importa onde. O Senhor tem algo a fazer através de você naquele lugar. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar revestido do novo homem. Eu tenho que estar revestido, aleluia, de uma nova natureza. E essa nova natureza, ela me controla. Não existe esse papo. Eu vim para Cristo e eu não consigo mudar. Não existe isso. Porque Cristo, Ele muda a nossa vida. Se Ele é aquele que esteve no dia da nossa criação. Porque em Gênesis diz que quando o barro foi formado, a declaração que foi feita, passamos. Pai, Filho e Espírito Santo estava ali. Ele conhece a tua estrutura. No dia que você era um bolinho ainda de barro na mão de Deus, Ele já sabia o que você seria. E Ele sabe o que você pode. Ele sabe o que você consegue. O Senhor conhece os nossos pensamentos antes de ser gerados em nós. Você acha que Ele não vai saber qual é o teu passo daqui a pouco? O Senhor sabe quem vem à frente hoje. O Senhor sabe quem vai embora sem ter coragem de tomar essa decisão. Eu quero orar por uma igreja fortalecida. Uma igreja que tem uma decisão de mudar o mundo. De enfrentar todos os desafios que estão propostos para ela.
Essa igreja está aqui nessa noite, amém? Então, se você tem essa decisão, quiser vir à frente, pode vir. Vamos orar junto com você. Eu não estou apontando pecado de ninguém, não. Eu quero encher você de Deus hoje.